Bom, primeiro, boa noite, né, a todos que estão aqui assistindo a capacitação. Meu nome é Milton, eu sou diretor nacional de capacitação e desenvolvimento da Confederação de Debates do Brasil, a CONDEB. Eu também já fui vice-presidente do Senatus, da Sociedade de Debates da UFMG. E eu estou aqui hoje a convite da Ana e do Alex, né, para ministrar uma formação para vocês, em nome da CONDEB, em nome da DNCD, de estrutura e mecanização. Eu queria dar alguns disclaimers antes de começar a fazer essa capacitação. A primeira delas é que eu sou um pouquinho chato e carente, então eu gosto que vocês perguntem coisas, que vocês se manifestem. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem estar abrindo o microfone, perguntando no chat. Para mim é muito importante que vocês não só ouçam o que eu tenho para dizer, mas que vocês entendam também o conteúdo que está sendo trabalhado nessa capacitação, certo? Então, fiquem à vontade, como preferir. Poderia passar para o próximo slide, por favor, Ana Júlia? Isso. A lógica básica da nossa formação de hoje é trabalhar dois tópicos, que são a estrutura e a mecanização de um discurso de BP, certo? Eu quero começar por estrutura, mas antes de eu começar por estrutura, eu quero fazer alguns disclaimers iniciais, que algumas explicações lógicas de por que estrutura é uma coisa muito importante para dentro do discurso. A maioria das formações que vocês vão pegar gravadas no YouTube, ou que podem ter de recomendação de outras pessoas, muito dificilmente vão tocar em tópicos como, por exemplo, como organizar o seu discurso, como estruturar ele, o que deve ser estruturado dentro do seu discurso. Poucas formações, e eu vejo mais elas no movimento internacional, elas vão discorrer um pouco sobre isso. E quando discorrem, são formações muito curtas, de 15 a 20 minutos, que não falam muita coisa a respeito de estruturação de discurso. A estrutura de um discurso é a forma de tornar aquilo que você quer entregar para dentro do debate muito mais objetivo, muito mais bem apreciável pelo adjudicador, que vai estar dando uma call para colocar vocês em primeiro, segundo, terceiro ou em quarto lugar, em qualquer cenário. Vocês precisam ter uma boa estrutura para que o discurso de vocês tenha um tom de clareza muito grande. Tão importante quanto você ter o conteúdo, você dominar a arte da retórica, a arte de você instrumentalizar o conhecimento que você tem, é você conseguir jogar esse conhecimento para dentro do debate sem menores danos, né? Sem se perder no próprio conhecimento ou sem cair no véu da incerteza, né? De eu não sei o que fazer aqui nesse momento. Dado esse disclaimer, eu queria começar com algumas perguntas. Que elas são meio retóricas e tal, se vocês quiserem responder, vocês podem vir falando também, a gente vai batendo um papo enquanto estrutura essa parte do módulo. Vocês provavelmente já participaram de um ou dois debates dentro da sua própria sociedade, eu imagino que sim, pelo menos o Alex com certeza, e fora da sociedade talvez também, aí eu já não tenho tanta certeza assim para a maioria das pessoas daqui. Eu acredito que muitos de vocês já receberam uma call que vocês, eu acho que isso está errado. E assim, com todo o posicionamento do mundo, a gente discorda de causa. O debate competitivo, ele nem sempre te coloca numa posição em que a call vai ser uma coisa que você concorda. Se todo mundo concordasse com a call, não existia quarto lugar. Né? Acho que no final das contas todo mundo acha que ganhou o debate ou que foi bem. Ou tende a achar isso a maioria das vezes. Então, geralmente, a gente já pegou calls que a gente discordava. E frequentemente, quando a gente discorda da call de um juiz, é por motivos como, por exemplo, ele completou o argumento da outra bancada, ou ele onerou demais o meu argumento, dizendo que eu tinha que provar uma coisa que não parecia tão importante assim. Geralmente, as calls mais discordáveis, ou os nossos impulsos por discordar de calls, eles são tão mais fortes quanto mais subjetivos são as explicações dos juízes, né? O que eu quero dizer com isso? Quando um adjudicador ele vai analisar o seu discurso, se ele analisa o seu discurso com a visão subjetiva dele, ele provavelmente vai errar a call. E provavelmente você, enquanto debatedor, vai ter no mínimo um pressentimento que ele está completando o argumento de alguém, porque você também ouviu o debate. Isso não é tão distante assim da sua lógica. A pergunta que fica é, se uma call boa é uma call que não é subjetiva,
se uma causa certa é aquela em que o juiz leva em consideração só o que veio pelo debate e as análises objetivas que as bancadas trouxeram, me parece óbvio que um bom juiz ele deve ser cada vez mais objetivo em como ele analisa o seu caso. Mas fazer com que ele analise o seu caso de forma subjetiva, de forma objetiva, também é um dever seu enquanto debatedor. Porque você é que vai entregar esse caso para esse juiz analisar. Então, do debatedor, eu também tenho que exigir o mesmo nível de objetividade no discurso que eu exijo de um juiz, por exemplo. Cada análise que você coloca, cada pensamento que você quer colocar endereçado dentro do debate, ele tem que ter um propósito muito bem sinalizado e colocado dentro dos seus 7 minutos e 15 segundos para que ele convença mais facilmente um juiz. É isso que eu quero dizer quando eu falar para vocês no decorrer desse tópico da formação, que é como executar um discurso de forma mais persuasiva para um juiz. Como fazer com que ele se convença, através da sua estrutura, que o seu argumento, a sua análise, é uma boa análise para aquele debate, é uma análise vencedora para aquele debate. Vou passar por 3 tópicos aqui, tá? Pensando em um discurso, organizando e hierarquizando essas análises e algumas técnicas de discurso que facilitam na organização. Pode passar o slide, por favor? O primeiro grande disclaimer que eu dou, antes de falar um pouco sobre pensar no discurso, que é o que eu vou trabalhar nesse slide, é que não existe uma fórmula mágica de como você estrutura o seu argumento. Se existisse, todas as pessoas fariam igual e quase todas elas teriam mais de 80 speaker points em qualquer sala. Às vezes, a gente tem que maleabilizar algumas coisas. Às vezes, resposta vem antes, às vezes, caracterizações vêm antes, às vezes, contributos argumentativos vêm antes. A ordem dos fatores pode mudar, a forma como eu manipulo a forma do discurso pode mudar. Mas dominar a lógica por trás da estrutura é o que faz com que você adeque a sua forma melhor a cada discurso e a cada debate. Quando eu falo sobre pensar em um caso, eu estou falando em quais são as análises que você quer direcionar dentro da sua estrutura argumentativa. Isso é um pouco de leitura de moção. Existem alguns módulos de recomendação que eu posso deixar para vocês sobre isso. Mas uma habilidade que você extrai da leitura de moção é a capacidade de extrair fardos de uma moção e de extrair análises em resposta a esse fardo. Resumindo isso, basicamente, para fins desse módulo, para a gente poder passar nas próximas explicações. É sempre importante ter em mente quais fardos a moção te gera para estruturar suas análises. Quais são os motivos para a defesa do seu lado, por exemplo. Eu separei uma moção que eu quero trabalhar a estrutura, toda a parte de estrutura com ela, né? Que essa casa acredita que a vitória de Donald Trump, está no interesse do expansionismo chinês. Essa é uma moção do primeiro torneio nacional de debates, que foi no Ceará, em 2024. Basicamente, quando você olha para essa moção, algumas perguntas vêm na sua cabeça, de um jeito bem intuitivo, né? Algumas dessas perguntas eu destaquei. O que é expansionismo chinês? O que deveria interessar o expansionismo chinês, pensando no que ele é, né? Por que a vitória de Donald Trump seria, no caso de governos, ou não seria, no caso de oposições, do interesse do expansionismo chinês? Várias outras perguntas podem surgir na sua cabeça quando vocês leem a mesma frase. Essas perguntas nada mais são do que fardos que você extrai da moção. Para resumir bem simplesmente o que é essa lógica de fardo, né? As respostas que você dá para essas perguntas é o que a gente vai chamar, no seu pensamento de caso, ou na sua estrutura argumentativa, de análise. Cada resposta que você faz para as perguntas da moção é uma análise diferente. Aí vocês me perguntam, Milton, então o que é uma caracterização? É um tipo de análise. O que é um argumento? É um tipo de análise. O que é um sobrepesamento? É um tipo de análise. O que é uma refutação? É outro tipo de análise. O que muda é que cada um desses tipos de análise, dentro de uma estrutura argumentativa, tem o objetivo de fazer uma coisa diferente nessa estrutura argumentativa. Mas, sempre, quando você extrai um fardo e responde ele, o que você está fazendo é estruturando uma análise, certo? Isso é o que vocês precisam entender na parte de pensamento do caso, de como vocês imaginam o seu caso dentro do debate.
Alguma dúvida até aqui? Complicações? Problemas? Top. Então, eu vou passando para o próximo. Agora, sobre a organização hierárquica, organizando e hierarquizando essas análises, né? Que a gente coloca aqui dentro dessa formação. Que eu já estava adiantando para vocês, existem vários tipos de análise, né? Eu posso caracterizar, eu posso fazer contributos argumentativos, eu posso fazer refutações, sobrepesamento, etc. Embora todos esses tipos de análise eles tenham motivos diferentes ou eles sejam vistos como diferentes para a média das pessoas, todos eles seguem a mesma lógica de teoria argumentativa. Qual é a lógica de teoria argumentativa que as análises seguem? Toda afirmação ela precisa, dentro do debate competitivo, de uma justificativa razoável. Então, se o primeiro governo quer afirmar que o expansionismo chinês se interessa em ter mais poder em novos espaços territoriais, que é uma caracterização de como funciona o expansionismo chinês, o primeiro governo tem que justificar o porquê essa análise é verdadeira. Então, ele provavelmente insere razões estruturais para justificar essa análise. Senão, ele faz o que a gente chama no debate de claimar, né? Ele solta uma claim sem construir ela dentro do debate. E percebam, isso é uma caracterização. Do mesmo jeito, eu posso dizer que o primeiro governo afirma que a política externa da American First, né, o América Primeiro, um programa de política externa do Donald Trump, dá mais poder em novos espaços que o expansionismo chinês não ocupava. Mais ou menos aquela lógica de que o expansionismo, que a política externa do Trump tem a ver com retração comercial. Se ele retrai comercialmente financiamento em várias áreas fora dos Estados Unidos, esse vácuo de financiamento pode ser ocupado por outros agentes, como, por exemplo, a China. É mais ou menos isso que essa claim quer trabalhar aqui, para deixar um pouco mais claro. Isso é um contributo argumentativo. Mas perceba que se a bancada só afirma esse contributo argumentativo, ela também não tem crédito dentro do debate. Ela precisa justificar. Então, esse princípio da sua análise, da sua estruturação de uma boa análise, ela segue para todo tipo de análise que você quiser colocar dentro de um discurso, né? Toda afirmação precisa ou necessita de uma justificativa que corrobore com ela. Perfeito? Então, o que faz um discurso que é uma sucessão de análises, porque todo discurso é isso, né? É uma sucessão de análises que você encadeia em uma ordem que você pré-seleciona, seja um discurso bem estruturado. Primeiro, as análises, independente de quais sejam, elas devem obedecer uma ordem lógica. Então, se eu vou direcionar uma refutação e outra parte do meu discurso direciona um contributo argumentativo positivo, não necessariamente a refutação vem antes ou depois, a ordem às vezes importa pouco. Mas eu, como sei o conteúdo que cada uma desses dois tipos de análise vai trabalhar, eu posso hierarquizar elas dentro do meu contributo argumentativo. Por exemplo, esse argumento que a gente separou aqui, de que a política do American First, ele tira os Estados Unidos de espaços de poder na Europa, se o primeiro governo quiser rodar esse argumento, e ele é, por exemplo, ali o adjunto de governo, vamos colocar assim, o líder da oposição rodou um argumento que se parece com, olha, a vitória do Donald Trump vai fazer com que os Estados Unidos volte com seus projetos imperialistas de ocupação territorial, tipo doutrina Monroe na América do Sul, financiamento na Europa. O adjunto de governo pode falar, não, isso é falso. E aí ele faz um contributo argumentativo explicando como que a doutrina da América Primeiro envolve retirada de financiamento de países estrangeiros. Essa construção argumentativa, ela também precisa do mesmo material de análise que a refutação que esse adjunto vai fazer ao caso do líder de oposição precisa, que é provar que a influência externa dos Estados Unidos diminui. Ora, se eu tenho análises que elas precisam de materiais contributivos semelhantes, me parece que eu posso organizar essas análises de uma ordem lógica muito mais favorável. Eu posso
fazer elas ao mesmo tempo, por exemplo. Eu posso transformar essa mera afirmação minha, um contributo argumentativo, em uma construção comparativa, né? Por exemplo, a política externa dos Estados Unidos de Donald Trump dá mais poder em novos espaços que o expansionismo chinês não ocupa. Isso faz com que a retração de poder americana aconteça diferente do que a primeira oposição tenta provar no discurso deles. Esse endereçamento é essa agremiação à minha análise, que eu vou explicar como ela existe em técnicas que eu vou apresentar no próximo slide. Ela faz com que você consiga organizar em uma ordem lógica muito favorável análises diferentes dentro do seu discurso. Então, vocês têm que ter essa percepção do endereçamento dessas análises. A segunda coisa que faz com que uma análise seja bem estruturada é essa análise, ela deve ser corretamente sinalizada quando ela é colocada no debate. Aqui a técnica de flag, ela é muito importante para a estrutura de discurso, tá? O próximo slide vai trabalhar um pouquinho sobre essas técnicas. Alguma dúvida sobre isso até aqui? Ok. Se vocês tiverem, podem ficar à vontade, tá? Ligar o microfone, chat, essas coisas. Enfim, vamos lá. Quando você apresenta uma análise, é possível acrescentar nessa análise alguns elementos que facilitam o entendimento da mesa e podem aumentar o grau de persuasão dentro do debate. Isso ainda não é nem um pouco construção argumentativa, por exemplo. Isso aqui são alguns, vamos colocar assim, floreios, algumas técnicas de discurso que você introjeta dentro das suas análises para que elas sejam mais facilmente entendíveis para um observador, né? Para o juiz, para aquele adjudicador. Existem 3 técnicas que eu considero principais, que se você pegar os grandes discursos que você tem no movimento de debates, as finais de mundiais de debate, elas sempre ou frequentemente utilizam essas técnicas de endereçamento. Não, de endereçamento não, técnicas de discurso, endereçamento é uma delas. A primeira é o flag, né? A famosa bandeirada. Eu acho que se você já passou algum tempo dentro do movimento de debate, se você já foi em um campeonato, provavelmente você já ouviu o termo flagging, que se refere a apresentar ou dar uma bandeirada de qual será a sua análise, né? O exemplo que eu trabalho aqui com vocês é esse que eu coloquei aqui na tela, né? Se CG, né, segundo o governo, por exemplo, busca provar que com os planos de retenção econômica de Donald Trump, os Estados Unidos provavelmente diminuem o financiamento a iniciativas em outros países e que esse vácuo de influência pode ser ocupado pela China, ao invés de eu jogar essa explicação para um adjudicador ou começar a falar sobre esse assunto, eu norteio essa explicação com o flag, que é a minha bandeirada. Então eu posso dizer que, mesa, a política externa de Trump aumenta a possível zona de influência da China. Isso é verdade porque, e depois do flag, eu estruturo o meu mecanismo. Eu vou mecanizar, propriamente dito, né? Eu vou fazer a construção argumentativa, vou jogar o material que é persuasivo de fato para o juiz. Mas ele já entende o que eu quero fazer com aquela etapa do meu discurso, né? Porque ele soube que aquilo ali era uma das minhas análises. Se ele identificou uma das minhas análises, é muito mais fácil para ele comparar essa análise, sobrepesar essa análise com relação aos outros casos e acreditar essa análise enquanto verdadeira para o debate, certo? A segunda técnica de discurso que ajuda na estruturação é o address, né? Que address, em alguns módulos gringos vão chamar assim, que é basicamente o ato de endereçar, de colocar um remetente na sua análise, porque ela serve a alguma coisa no debate, né? Todo debate é comparativo, você está competindo com as outras 3 bancadas, mesmo que você seja o primeiro-ministro, você ainda está se comparando com outros discursos. Com discursos que ainda não vieram? Sim, com discursos que ainda não vieram, com linhas imagéticas que oposições podem rodar dentro do debate, com fardos que a emoção te impõe, você sempre está se comparando com alguma coisa, porque o debate sempre é comparativo. Endereçar explicitamente essas comparativas que são implícitas facilita a estruturação do seu discurso e o entendimento do seu discurso por parte do adjudicador. Por exemplo,
Se, no mesmo exemplo, né, no mesmo caso que eu falei agora desse argumento de CG que eu mandei o flag, primeira oposição, ó, disse que o Donald Trump irá aumentar a zona de influência americana. Segundo o governo, ele pode endereçar sua análise de zona de influência ao caso de primeira oposição. Não só fazendo um flagging, mas também fazendo um endereçamento. Como que isso se parece? Olha aqui. Primeira oposição pode até achar que tem interesse, que Trump, né, tem interesse em aumentar a zona de influência americana. Mas isso é falso. Quando eu estruturo ou endereço a falsidade, ou uma comparativa, uma resposta, uma refutação a outra bancada, eu endereço na bancada, eu endereço na afirmação que a bancada me deu, melhor dizendo, que é a análise dela, eu vinculo as análises comparativas no debate, né? Eu digo que essa minha análise que vem agora está se comparando explicitamente com aquela análise que veio antes. Isso corta 90% do caminho do adjudicador na hora de comparar o seu caso com o da outra bancada. Isso, inclusive, facilita com que você não caia na subjetividade de um adjudicador que não entendeu o que você queria fazer dentro do seu discurso, né? Que não entendeu que aquela análise serve para responder aquele argumento. Isso, perfeito. E percebam como essas duas coisas elas podem vir concomitantes dentro de um discurso, né? Eu posso fazer um endereçamento e um flagging ao mesmo tempo. Se eu junto as duas estruturas lógicas, eu chego em um flagging grande, né? Um flagging um pouco maior, que também tem um endereçamento, que é mais ou menos assim, né? Primeira posição, pode até achar que o Trump tem interesse em aumentar a zona de influência americana, mas isso é falso, porque a política externa do Trump aumenta a possível zona de influência da China fora desse país, né? Por que isso é verdade? E aí, o meu endereçamento e o meu flagging sustentam a mesma análise, que é uma análise de construção argumentativa que invalida ou que busca invalidar a outra construção argumentativa de outra bancada. Vocês percebem que quando eu clarifico aonde o meu contributo argumentativo vai no debate, ele não serve só para ser um contributo argumentativo, né? Ele também pode servir como resposta, ele também pode servir como uma análise de comparatividade sobre pesamento, ele também pode servir como uma caracterização importante, dependendo da forma como eu endereço ele dentro do discurso. Então, toda aquela lógica estrutural de tipos de análise diferentes, elas podem ser muito bem maleáveis. Essas técnicas vão dar para vocês algum tipo de endereçamento nessa maleabilidade. Por último, o terceiro, que é o input, né? Que é você imputar às outras bancadas determinados fardos de prova, que são derivados lógicos das suas análises, nessa lógica, né? O que eu quero dizer com isso? Ainda nesse debate de exemplo que a gente está trabalhando aqui, segundo o governo, ele quer dizer que a diminuição do financiamento em iniciativas externas do Trump gera aquele vácuo de assistência, né, em determinados países, que vai precisar ser suprido. E o candidato mais viável para suprir esse vácuo de investimento é a China. A mesma análise que a gente trabalhou nos outros dois exemplos, né? O input que pode ser feito ao final dessa análise é o seguinte: olha, isso faz com que oposições tenham que lidar com o fato de que o investimento da China nessas zonas em que os Estados Unidos abandonaram é basicamente unir o útil ao agradável para a China. Ela quer se expandir, ela quer aumentar a zona de influência, tem um país que quer financiamento, que não tem mais, ótimo, juntou o útil ao agradável, oposições têm que lidar com essa oportunidade de mercado. Por que a China não vai abraçar essa oportunidade de mercado? Por que não é do interesse da China abraçar isso? Se oposições não lidam com esse fardo de prova, oposições perdem comparativamente, né? Porque o fardo da moção vai ser suprido por governos, certo? No caso, por segundo governo aqui que está endereçando essas análises. Perceba que nenhuma dessas três técnicas que eu disse para vocês são coisas que você é penalizado por não fazer. Na verdade, no debate competitivo, você nunca é penalizado, né? O que a gente diz é que você não é acreditado se você deixou de fazer algo. Você é acreditado por só o que você fez. Um discurso confuso, um discurso sem estrutura, um discurso que não tem flag, não tem endereçamento, não tem input, ele tem o mesmo material persuasivo que um discurso que tem todos esses elementos. Mas eu garanto para vocês que a média dos discursos que utilizam dessas técnicas tem desempenhos melhores, mesmo tendo o mesmo nível de conteúdo. Por que isso acontece?
Ah, Milton, porque o debate competitivo é um esporte injusto, porque o juiz é subjetivo. Não, porque o mesmo nível de objetividade comparativa que eu tenho que exigir de um juiz, eu, enquanto juiz, também tenho que exigir de um debatedor. Como ele me endereça o caso dele, como ele entrega o caso dele dentro do debate. Essas técnicas facilitam e encurtam caminhos dentro de comparativas. Colocam vocês mais na frente, colocam vocês mais próximos de outras bancadas, colocam vocês mais bem colocados dentro do debate. Certo? Então, é isso que eu queria falar um pouco para vocês sobre estrutura e técnicas de estrutura. Alguma dúvida sobre isso? Perfeito. Então, eu vou estar passando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre mecanização. Diferente de estrutura, que talvez não seja tão intuitivo para a média das pessoas porque que é importante para dentro de um discurso, me parece meio óbvio que se eu disser para você que você tem que provar o que você falou no debate, você vai dizer, verdade, eu tenho que provar o que eu falei no debate, né? Porque é um exercício retórico, eu preciso justificar o que eu faço, mas é mais ou menos a lógica de debate é muito simples, mas debater de um jeito simples é muito complicado. É fácil você dizer, meu filho, supra os seus ônus de prova, construa seus argumentos. Provavelmente, vocês aqui talvez já tenham recebido um feedback de um juiz que disse, olha, acho que o seu discurso faltou análise, faltou construção argumentativa. Teoricamente, isso e dizer que faltou tudo é a mesma coisa. Não está muito preciso ainda, né? O que a gente quer dizer com mecanizar, com construir um argumento? Aonde eu posso acertar e errar na construção de um argumento? O que eu devo construir? O que eu não devo construir? Tudo isso são pequenas coisas que um feedback de um juiz falando que você precisava mecanizar mais um ponto, não dizem. E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho aqui com vocês, né? O que fazer, como dar profundidade ao que é feito e algumas técnicas para ajudar nesse nível de profundidade também. Perfeito? É isso, obrigado. O que deve ser mecanizado, né? O que nós devemos buscar provar dentro do debate? Toda moção ou toda construção argumentativa das bancadas, elas impõem aos debatedores fardos que precisam ser superados. Eu quero trabalhar outra moção com vocês, essa daqui que foi do segundo torneio nacional de debates que aconteceu ano passado em Florianópolis. Essa casa prefere um mundo onde o conceito de destino jamais existiu. Que para a gente mudar os exemplos, mudar toda a lógica e trabalhar outras coisas também. Existem dois lugares de onde vêm os fardos, basicamente. Eles podem vir da moção ou eles podem vir dos argumentos que você direciona na moção. Aí, é claro, tem algumas formações também que eu posso referenciar para vocês sobre fardos de prova, mais profundas, que nem as de leitura de moção lá atrás. Mas, de forma resumida, se eu busco provar um argumento, eu tenho fardos para provar esse argumento. Se um argumento foi provado por outra bancada, eu tenho fardo de lidar com o argumento provado pela outra bancada. Basicamente, é assim que surgem os fardos de argumento. E fardo da moção é porque toda moção tem aquelas perguntinhas básicas que você faz, que nem eu falei no começo com aquela outra moção lá do expansionismo chinês, etc., que você olha para a moção e você pensa, putz, eu tenho que responder isso para eu ser mais persuasivo dentro desse debate, para eu vencer esse debate. Vamos começar pela moção. Eu olho para essa moção e qual é a pergunta, os fardos, né, de governos dentro desse debate? Ou um grande fardo que ele tem? É me mostrar por que um mundo onde o conceito de destino jamais existiu é comparativamente melhor do que o status quo, né? Moção onde essa casa prefere um mundo, tem leitura de moção de quais são os fardos implícitos e explícitos que ela gera. E vamos pensar que uma bancada imagética de governos selecionou duas análises que respondem a esse fardo de prova. A primeira delas é que em um mundo sem destino, as pessoas possuem ou buscam mais agência, né? São mais proativas, etc. A segunda análise
é que em um mundo sem destino, as pessoas buscam ser mais responsáveis pelas suas ações. Aqui, é claro, essa bancada precisaria provar essas análises para colocar elas dentro do debate. Mas vocês percebem como que da pergunta eu extraí 2 motivos pelos quais esse mundo é melhor, porque esse mundo tem pessoas que são mais proativas e porque esse mundo tem pessoas mais responsáveis. Se eu provo esses contributos de análise, oposições têm um duplo fardo, vamos colocar assim. Eles tanto têm que me mostrar que o status quo é melhor, que é o fardo que eles tiraram da moção, como eles também têm que construir no sentido de estabelecer contra-análises, né? Putz, isso é verdade? As pessoas realmente são mais proativas ou mais responsáveis? Pô, se isso realmente for verdade, isso é importante? Isso são coisas que oposições vão ter que responder dentro do debate, né? Que governos já podem responder, porque governos vão dizer que é verdade porque mecanizem, e que é importante porque impactem, mas oposições, quando elas lidam com isso, você percebe que elas contraem novos fardos quando elas estão naquele debate. Da feita, que eu posso dizer, embora esse não seja um termo em teoria de debate correto, que se oposições nunca lidarem, nem sobrepesarem com essas 2 análises de governos, essas análises passam dentro do debate, né? E aqui esse termo, ele teoricamente não existe em teoria de debate, né? Nenhuma análise passa. Mas o que eu quero dizer com isso é que ela vai ser uma análise que vai ser acreditada, e por ser acreditada totalmente, ela é comparada com oposições em sua totalidade. E aí fica muito difícil para uma bancada de oposições que não tem um outro caso construtivo argumentativo tão robusto quanto essas análises de ganhar na comparativa. Fica impossível? Não, porque não existe ganho de comparativo automático. Tudo tem que ser comparado pelo juiz na hora da deliberação, mas vocês percebem, parece um pouco intuitivo, né? Se isso nunca foi respondido, se ninguém se manifestou sobre e se foi minimamente construído, essa análise passou, os fardos de oposições não foram respondidos, é tendenciosamente, uma perca na comparativa, né? Se você, enquanto oposição, não responde esses fardos. Ficou bem claro, então, que o que deve ser mecanizado são os fardos que aparecem dentro do debate e da moção, né? Ficou estruturado como eu identifico esses fardos, ficou mais ou menos intuitivo a visão sobre eles aqui. Se tiver alguma dúvida, se não, posso passar para o próximo. Perfeito. Profundidade dos mecanismos. Essa é uma parte que eu acho bem legal. Particularmente, né? Cada análise ou afirmação dentro do debate, ela precisa ser provada dentro do próprio debate, né? Existem 2 formas que vocês vão encontrar, e aqui eu estou consolidando uma série de formações que falam sobre ônus de prova, em tentar resumir isso em 5 a 7 minutinhos. Existem 2 formas de eu dar profundidade para uma análise. Ou eu posso trazer novas razões que sustentam essa análise, ou eu posso trazer novas razões que sustentam as razões anteriores. Alguns módulos vão chamar essa etapa de subclaim, ou subanálise, né? Análises interiores às suas análises macro. Exemplo disso. Eu trouxe alguns aqui para tentar deixar bem ilustrado trabalhando essa emoção. Na análise, em um mundo sem destino, as pessoas possuem ou buscam mais agência. Eu posso sustentar essa análise com base em X razões. A primeira razão é porque, provavelmente, no mundo de governos, todas as pessoas acreditam que precisam lutar para alcançar seus objetivos. O segundo motivo é que, se nada no futuro está determinado, no mundo de governos, todo o resultado passa a ser minha responsabilidade. Terceiro motivo, eu posso achar um terceiro motivo que sustenta a mesma análise, um quarto, um quinto. Enquanto mais motivos eu dou para essa análise ser verdadeira, mais eu estou deixando robusto o meu argumento. Eu estou adicionando robustez analítica ao meu argumento. Isso é uma forma de dar profundidade. A outra forma de dar profundidade, ela é meio que cavando mais no fundo de uma das razões, né? Então eu vou pegar o mesmo exemplo e a mesma razão número 1. Provavelmente, no mundo de governos, todas as pessoas acreditam que precisam lutar para alcançar seus objetivos.
Eu posso fazer as mesmas perguntas que eu faço para análise, para minha subanálise, né? Se eu olho aquela análise mais agência, eu posso me perguntar, por que isso é verdade? Isso demanda de mim criar razões para sustentar essa verdade. Mas eu posso olhar para uma dessas razões e perguntar, por que essa aqui é verdade? Sabe aquela lógica da criança chata, que eu acho que todo mundo já viu alguma vez, que ela fica perguntando o porquê de tudo? Ah, vai limpar seu quarto. Por quê? Porque tem que estar arrumado. Por quê? Porque eu tô pedindo. Por quê? E ela vai perguntando por quê infinitamente, um jeito que te irrita. Então, é mais ou menos isso aqui. A sua subanálise, você também vai perguntar para ela por que isso é verdade. E você vai descendo. E você consegue descer muito. E essa descida vai te dar muita profundidade. Vamos nesse caso aqui, né? Provavelmente, muitos governos, todas as pessoas acreditam que precisam lutar para alcançar seus objetivos. Por que isso é verdade? Porque narrativas sociais deterministas, otimistas, que existem no mundo em que destino existe, elas pregam provavelmente que o futuro é grandioso e as pessoas perdem a força para se mobilizar pelo seu futuro no mundo em que isso existe, né? O grande exemplo é o positivismo moderno. O positivismo moderno, ele diz ou sustenta que a história humana progride em razão linear e que o futuro é sempre muito melhor do que o presente porque a humanidade está progredindo constantemente. Isso é uma ideia determinista, de que o futuro será sempre melhor. No mundo em que determinismo não existe, essa narrativa também não existe. Então o futuro melhor não é destino, é agência das pessoas. Agora eu preciso que você busque o seu futuro melhor e não espere sentado na cadeira que ele vai existir. Isso vai fazer você ser mais proativo. Eu posso abaixar mais ainda essa linha de análise. Por que isso é verdade? Porque existe uma série de instituições, por exemplo, que propagam esse tipo de narrativa no status quo. Essas instituições, no mundo de contrafactual de governos, em que o destino não existe, para manter o seu status de poder, que provavelmente querem manter, precisam propagar outros tipos de narrativa. Isso se parece, provavelmente, com ideias de causa e consequência. Então, as mesmas instituições que diziam que o futuro era próspero, as instituições políticas e sociais que diziam que o futuro ele ia ser alcançado, ia ser melhor, agora, no contrafactual, para manter o seu status de dominância narrativa, vão propagar outras narrativas de causa e consequência, que provavelmente vão ser faça seu próprio destino, você é o pilar para um futuro melhor, porque elas precisam manter a mesma perspectiva otimista, elas só mudam a forma de instrumentalização. Aqui eu já estou chegando numa profundidade de uma razão estrutural que é muito robusta. Provavelmente uma resposta simples não consegue derrubar essa razão. Talvez se as outras razões forem simples, talvez respostas simples derrubem elas. E eu posso fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Porque a primeira razão que eu separei nesse segundo exemplo é a mesma primeira razão que eu separei no exemplo de cima. Eu posso pegar cada uma das razões das minhas análises e descer o nível nelas até a última etapa. Isso vai me dar um discurso com uma robustez analítica muito grande e densa dentro do debate. Dificilmente refutado. É o que a gente pode chamar por excelência de um argumento que não é vulnerável a respostas competentes. Né? Para citar um pouco, para quem conhece a tabela de speaker points e ver como eu sobrepeso o nível de qualidade oratória de um discurso, né? Do ponto de fala do discurso. Robustez analítica funciona para isso. E eu posso pensar outros motivos também que sustentam essa mesma razão estrutural, né? Eu falei das narrativas sociais como motivo A, eu posso pensar em motivo B. Esse motivo B, ele pode ter outra profundidade também, que é uma linha 1 para ele também, que nem eu separei, tentei separar pelo menos em ordem estrutural aqui no slide. Alguma dúvida sobre isso? Perfeito. Eu passarei para o próximo, então. Isso também tem técnica para ser feito, né? Existem formas ou estratégias que vocês podem alocar para tentar aprofundar suas análises ou para tentar descobrir aonde essas análises devem ser aprofundadas. Eu separei 4 tipos de técnicas que você pode usar aqui que eu acho que são bastante importantes, né? Eu vou começar com a talvez que eu ache a mais diferencial. Essa, a de analogia, é muito
legal de ser usada. Ela te dá uma variedade argumentativa muito grande. Eu quero que vocês percebam algumas coisas. Algumas vezes, vocês já utilizaram exemplos para tentar fundamentar um argumento? É verdade, um exemplo disso é aquilo que aconteceu em tal lugar. Geralmente, quando você está no seu processo de pensamento de caso, a maioria dos debatedores, eles pensam no argumento. Perdão. Eles pensam no argumento isolado. Tal coisa acontece. E aí, na hora de tentar estruturar esse argumento ou dar profundidade, eles vão buscar no repertório deles exemplos de por que isso é verdade ou quando isso aconteceu. Esse é o processo comum para a maioria das pessoas, né? Penso no argumento, penso no exemplo que fundamenta ou que é uma razão de fundamentar o meu argumento. O que eu proponho com a estratégia de analogia, o que se propõe com a estratégia de analogia é você inverter o ovo e a galinha. E se você pensar primeiro na realidade, primeiro no fenômeno, primeiro no evento, e por analogia aplicar ele a um argumento na moção? Não sei se essa ideia parece muito intuitiva para vocês. Mas é basicamente o seguinte. Todo fenômeno X que acontece na realidade, sendo X, né, uma verdade que aconteceu em algum lugar, em algum momento, ele ocorreu por alguns motivos. Motivo A, motivo B, motivo C. A lógica da analogia é dizer que se o motivo A, B e C se repetirem, em qualquer lugar que eles se repitam, o fenômeno X se repete de novo. Então, vamos pensar o seguinte. Choveu, fez sol, choveu, fez sol. Uma planta floreia. É o resultado desse fenômeno. Toda vez que chover, ter sol, nessa sequência, provavelmente outra planta vai sofrer o mesmo efeito. Então, se eu repito os motivos, eu repito o fenômeno. Isso parece um pouco abstrato, mas eu quero trazer isso para essa noção. Vamos imaginar culturas em que existe o conceito de destino como guia, né? A média das pessoas nessas culturas, por exemplo, culturas orientais, onde o destino ele é quase que um sacrilégio de espiritualidade. Ele é um guia moral para a sua espiritualidade. A lógica de karma no hinduísmo, a lógica de reencarnação no budismo. O seu destino ele é um guia que sustenta o seu caminho. Essas culturas, elas também são culturas frequentemente muito mais responsáveis, né? Se você pensa o arquétipo de um oriental médio ou de uma pessoa do leste asiático, ela provavelmente é uma pessoa muito disciplinada, que segue leis e padrões morais de forma bem rígida. Ora, se culturas que manifestam destino geram, enquanto fenômeno, pessoas mais responsáveis, eu acabei de descobrir uma resposta muito boa para aquele argumento que eu tinha falado de narrativas sociais no slide anterior. Lembra que a gente tinha discutido, e uma das análises possíveis, a análise 2 lá, é que as pessoas são mais responsáveis porque acreditam que as ações delas influenciam no resultado? Ora, a realidade mostrou que culturas deterministas geram pessoas responsáveis. Qual é a resposta boa para essa análise? Olha, em culturas onde o destino existe enquanto guia, as pessoas instrumentalizam a lógica de destino para serem mais assíduas com as suas responsabilidades. Então, logo, elas são mais responsáveis quando o destino existe. Isso parece ser uma forma muito fora da caixa para você tentar responder um argumento trazido no debate. Ou para você tentar criar um contributo argumentativo do zero, né? Entregar um delivery. Porque você pode, lá no líder de oposição, começar, olha, as pessoas são mais responsáveis no meu mundo. Eu não preciso nem esperar alguém falar que é no outro. Eu já trouxe esse contributo argumentativo enquanto uma construção positiva. Ele que vai gerar o fardo para a bancada que fala depois tentar responder. Vocês conseguem compreender essa inversão da lógica? Eu penso na realidade primeiro, lugares onde existe determinismo. Penso
os fenômenos que isso gera e eu aplico eles por analogia na moção. A inversão da cadeia comparativa, né? Da lógica comparativa. A segunda técnica de mecanização, que ela é igualmente interessante e eficiente, embora eu ache que ela já é mais conhecida pela média dos debatedores, pelo menos no circuito brasileiro, conhecem mais, a de analogia é pouco conhecida, eu vejo pouca gente usando, mas a lógica de análise de agência. O que é a análise de agência? É você explicitar quem são os agentes afetados, ou atores afetados, ou afetantes da moção, né? E seus incentivos. Algumas perguntas muito simples aqui. Quem são as partes envolvidas no dilema da moção? Por que elas são relevantes para essa moção? O que elas desejam, né? O que esses agentes ou atores estão buscando? Até onde esses atores estão dispostos a ir? Quando você pensa como os atores da moção influenciam na construção, seja do status quo, seja do mundo de oposições, quer dizer, seja do status quo, que é o mundo de oposições, seja do contrafactual, eu estou pensando necessariamente no comportamento desses players dentro da moção, né? Exemplo claro disso, eu posso pensar, olha, quem são agentes envolvidos na propagação do destino? Instituições religiosas. Eu separei isso no exemplo, se vocês conseguirem acompanhar aqui. Essas instituições religiosas, por que elas são relevantes? Elas são relevantes porque, dentro da moção, né? Porque elas perdem capital de narrativa com a inexistência do conceito de destino, né? Se, sei lá, uma instituição religiosa não pode dizer que você está destinado ao céu ou ao inferno, provavelmente ela perde capilaridade narrativa. Até onde essas instituições têm interesse de ir, né? O que elas desejam, na verdade, primeiro? Provavelmente, elas ainda almejam o poder institucional, em qualquer dos mundos, até no status quo. Então, uma instituição religiosa que antes propagava a ideia de destino, e ela mantinha-se no poder porque propagava essas narrativas, provavelmente ainda quer se manter no poder. Só que agora ela não tem mais narrativas deterministas para isso, porque a moção tirou esse poder dela. Ou seja, a última pergunta, até onde elas estão dispostas a ir, então, com base nisso? Elas estão dispostas, provavelmente, a construir outros tipos de narrativa que não levem em consideração o determinismo para manter poder. Se eu faço essa análise de agência, é ali que eu cheguei naquele exemplo que vocês tiveram anteriormente, de como eu tenho instituições que propagam determinadas narrativas culturais e que precisam substituir essas narrativas culturais deterministas por narrativas culturais de você faz seu próprio destino, o seu resultado que gera um provento positivo, não existe destino fixo, é você que faz o futuro. Tudo isso ganha força. Eu só consegui chegar nessa análise porque eu fiz uma análise de agência dos interessados na moção e eu percebi como eles eram influenciados pela ausência de destino. Então, a análise de agência também, outra técnica para você instrumentalizar ou mecanizar melhor as suas análises. As outras duas, elas são mais macetes, mais simplórios, mas também tem um grande peso, principalmente se você está começando agora, porque elas são essenciais para você subir um pouco o seu patamar de mecanização. E de um jeito bem simples e intuitivo. Antes, eu vou só perguntar se tem alguma dúvida nas outras duas que são mais complexas. Perfeito. Ana Júlia, tem uma dúvida? Perfeito. Ótimo. Ana Júlia? Essa análise de agência me lembrou um pouco de moção de agência. Assim, tipo, tem algum tipo de ligação necessariamente, tipo, desse tipo de mecanização? O termo agência eu posso substituir por atores, para não confundir com a moção, porque teoricamente não tem nenhuma ligação com o tipo de moção. O que o tipo de moção de agente faz é explicitar um dos agentes envolvidos nessa moção e fazer com que você ocupe o papel de convencer esse agente, né? O que o manual fala da moção de agente? Os debatedores, eles têm que persuadir racionalmente o agente a tomada de decisão que a moção está colocando. Então, você leva em consideração boa parte desses fatores, né? Quem é o agente, por que ele é relevante, o que ele deseja, até onde ele está disposto a ir, porque você faz uma análise de agência do agente explícito da moção. Mas a técnica de análise de agência, ela é replicável para qualquer moção.
Lá fora, chamam de agents, alguma coisa agents. A tradução literal é análise de agência, né? Ou comparativas com agentes, ou comparativas de agência. Por isso eu trouxe esse termo assim. Mas eu posso chamar isso daqui, por exemplo, de incentivos dos atores, para não confundir muito com moções de agente. Porque você usa isso na moção de agente, mas você não precisa usar isso só nela. Aqui, nesse tipo de moção, eu posso pensar no ator instituição religiosa. O que vai mudar é o fardo que a moção direciona. Porque eu não tenho que convencer a instituição religiosa de que ela deve propagar outros tipos de narrativa. Eu tenho que provar como provavelmente ela vai propagar outros tipos de narrativa. O fardo de prova muda, mas a análise é semelhante. Isso responde? Perfeito. Luan? Boa noite. Boa noite. Então, eu tive um pouco de dúvida. Na verdade, nenhuma dúvida em si nessa questão da analogia. Mas se eu vejo um argumento de analogia e eu estou na oposição, eu posso afirmar que aquela analogia é falsa, mesmo que pareça coerente, e aí eu uso dos meus argumentos para provar isso? Sim. É mais ou menos aquela lógica que eu disse em uma parte. Eu vou trazer essa lógica para cá para aplicar aqui. A teoria de debate, ela imputa para toda análise uma mesma lógica argumentativa, né? Toda afirmação precisa de justificativa. A analogia, ela é uma forma de justificar uma afirmação. Mas ela também é uma justificativa. Então, eu posso derrubar essa análise alegando que a justificativa é falsa. É claro, mas isso aí acho que está pacífico, né? Você também precisa provar por que essa afirmativa é falsa, né? Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, não, na verdade, a responsabilidade dos povos orientais não vem do fato de eles acreditarem em destino. Acabou. E aí não fala mais nada sobre. Se você só faz essa claim, sem justificar, eu não acredito. Mas se você diz, olha, a responsabilidade desses povos vem de outros fatores. Quais são esses outros fatores? Por isso que provavelmente não vem dos fatores atrelados à cultura de destino. O que você está fazendo aqui é dizendo que o link lógico entre o motivo e o fenômeno é falso. Que, na verdade, o que gera aquele fenômeno é outro motivo. Que ainda existe no seu mundo com ou sem destino, etc. Sabe? Isso ficou entendível? Ficou sim. Perfeito. As outras duas técnicas que eu falei para vocês são mais manjadas, mas elas são até pouco utilizadas, inclusive. Que é a lógica de dupla verificação e do teste de plausibilidade. Vou falar do teste de plausibilidade antes, porque eu acho que eu já adiantei na explicação de outras coisas para vocês o que é isso. É aquele teste da criança chata, né? É você sempre se perguntar o porquê das suas afirmações. Em última instância, sempre verifica, tipo, isso é verdade por quê? Aquilo é verdade por quê? Parece intuitivo? Não parece? Ok, se não parece, opa, eu tenho um ônus de prova que eu preciso suprir aqui. Esse teste de plausibilidade é frequente, pergunte sempre o porquê de seus argumentos. É óbvio que vai chegar num nível que você não precisa se exaurir. Vai chegar num ponto em que a resposta vai ser porque sim. Porque no final das contas, não importa o quanto eu digrido as minhas afirmações, né? Se eu sou a criança chata, eu provavelmente vou ouvir da minha mãe que eu tenho que arrumar meu quarto porque sim. E eu vou ter que seguir isso. Então vai chegar num ponto em que eu não preciso ir mais a fundo. Mas é sempre bom fazer um check com relação a isso. E poucas pessoas fazem. Né? Poucos debatedores olham para os argumentos e pensam, por que isso é verdade? Eles às vezes estão tão convencidos de que aquilo é verdade que eles só querem rodar aquilo dentro do debate e não se preocupam em suprir ônus de prova. A outra é a dupla verificação. Porque o que é intuitivo para mim, e o debate competitivo é um esporte em duplo, pode não ser tão intuitivo assim para minha dupla. Eu não sei se já aconteceu com vocês algumas vezes, comigo já aconteceu algumas, tá? Principalmente quando eu era novice, duplando pessoas novas também. Eu penso em um caso, minha dupla pensa em um caso que parece a mesma coisa, você chega no debate, são duas coisas diferentes.
que o que parece intuitivo para você não é intuitivo para outra pessoa e vice-versa. Às vezes você diz uma coisa, a sua dupla entendeu outra, e ela falou, não, é isso aí, concordo com você. E aí você começa a falar, e a sua dupla assim, meu Deus, o que você está fazendo? Não era isso que a gente tinha combinado. Isso pode acontecer. A dupla verificação é basicamente você expor suas análises para sua dupla durante o prep time. Reserva um tempinho, 1 minuto e meio, 1 minuto, só para falar, olha, falar sobre isso. Alguma coisa aqui para você é pouco intuitivo? Tá de boa? Não tá? Aí a pessoa vai, não, tá ok. Beleza, segue. Mas a pessoa fala, putz, esse argumento aqui parece muito esquisito. Tenta me explicar um pouco melhor. Ou tenta suprir os ônus de prova aí. Não precisa me explicar. Eu confio que você vai suprir os ônus de prova, mas isso aqui eu acho que você tem que ter algum tipo de atenção. Essa dupla verificação, ela funciona para que você e sua dupla se balizem também. Não só dentro do que um vai fazer e o que o outro vai fazer, mas principalmente para que você não saia do seu prep time com argumentos mal mecanizados ou premissas mal pensadas dentro do debate, né? Bom, alguma dúvida sobre esses dois fatores? Perfeito. Então, é isso, gente. Eu acho que eu encerro a minha participação por aqui. Isso é um pouco do que eu queria trazer para vocês sobre mecanização, sobre estrutura de discurso. No geral, da formação inteira, alguma dúvida que ficou ainda com vocês? Dentro eu tentei trazer uma formação que fosse mais enxuta, papo de menos de 1 hora, ainda bem que consegui, para não ficar também muito massivo, mas eu estou disponível para responder qualquer tipo de dúvida agora ou conforme elas forem aparecendo aí. O slide, ele pode ser disponibilizado para vocês, eu encaminhei ele para a Ana Júlia, se ela quiser encaminhar para vocês depois, fiquem à vontade. Mandei ela no grupo. Perfeito. E é isso, pessoal. Abertura final para dúvidas, se vocês tiverem. Opa, Henrique. Ok. Ok, perfeito. É isso, gente. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu agradeço o convite, a formação, e é isso. Ana Júlia? Acho que o Luan tem alguma dúvida. Gente, por favor, não se sintam Acanhados. pressionados. Façam perguntas, gente. Olha, eu já vou pedindo desculpas antes, porque eu realmente não tive tempo de participar de debate. Então, essa análise de agência ficou um pouco estranha para mim, porque eu não entendi muito o propósito de eu apontar o que os agentes deveriam fazer, os interesses dos agentes e até onde eles iriam. Onde que eu poderia encaixar isso na parte do debate? Perfeito. Eu vou fazer uma digressão para tentar explicar isso. O Hansa Tarkic, ele é um dos melhores debatedores do mundo, assim, em termos de movimento de debates. O cara, se eu não me engano, ele é da Universidade de Sydney, na Austrália. Ele já foi finalista dos mundiais de debate, etc. Ele tem um módulo que é bastante interessante em termos de teoria de debate, que é uma formação, etc., que ele fala sobre argumentação avançada, teorias de argumentação avançada. É um pouco sobre debate competitivo, mas também é sobre argumentação em termos genéricos esse módulo, né? Como argumentar, etc. Ele fala uma frase que é bastante legal, que é o seguinte: toda moção, que é o que você debate ou faz ou participa em um debate, ela é, no fundo, um experimento social. Ela é você imaginar alguma coisa diferente da realidade. Seja para os dois lados, seja para um deles só, seja uma política pública que você quer implementar, seja um mundo diferente que um conceito não existe, seja um interesse de uma nação. Você está especulando, você está fazendo um experimento social em cima de emoções. Todo experimento social, ele envolve pessoas que participam, ou agentes, vamos colocar assim, que participam desse experimento social. Então tem algumas pessoas que são afetadas, tem outras pessoas que afetam terceiros.
Tudo isso movido pela mudança de mundo. Quando eu faço uma análise de agência, eu estou explicitando ou tentando explicitar quem são ou os afetados ou os afetantes dessa emoção. Se eu sei como uma instituição religiosa funciona nesse mundo, e se eu sei que nesse mundo ela propaga narrativas que não são deterministas, ora, isso parece que vai me gerar, em algum momento, uma análise sobre por que esse mundo é melhor ou pior. Porque eu identifiquei uma coisa que é muito diferente entre os dois mundos. Eu posso extrair do comportamento das pessoas, dos agentes, nesse experimento social que é a emoção, é uma forma de enxergar como eles funcionam, como eles interagem, como eles geram algum tipo de resultado. Resultado bom ou resultado ruim. Eu lembro, uma vez, de um debate, que eu debati ele no Sul Brasileiro, no começo do ano passado, que era uma moção, essa casa acredita que o conceito de divindade não existe. Perdão, nossa, sequelei. Essa casa prefere um mundo em que o conceito de divindade não exista. Então, o conceito de divino, de supernatural, ele não existe nesse mundo imagético que a gente está imaginando. Segundo o governo nessa moção, fez um caso muito legal sobre como as instituições religiosas elas não podem se apegar ao divino para adquirir legitimidade. Elas provavelmente propagam coisas que dão para ela formas de poder materiais. Então elas investem na ciência, no avanço, no desenvolvimento, para monopolizar isso. E todo o caso do segundo governo era sobre como a sociedade caminhava ao progresso de forma mais célere, rápida, com divindades não existindo. Eu era a segunda oposição. Eu olhei e falei, putz, uma bela análise de agência, né? Como as instituições se comportam em prol de gerar um resultado que eles estão dizendo que é positivo. O meu caso em segunda posição foi: desenvolvimento não é tão importante. Avanço tecnológico, científico para a humanidade, ela se desenvolveu de qualquer jeito. Ela pode chegar lá mesmo com instituições propagando a divindade. O que é realmente importante é o que essas instituições fazem quando elas acreditam no divino. Como eu tenho uma série de iniciativas filantrópicas que só passaram a existir porque existiram instituições religiosas moldadas na visão de que você deve fazer o bem na Terra para alcançar o divino. Como que isso se parece com coisas como a Cruz Vermelha, que surgiu durante as guerras ou as pestes dentro da Europa, coisa como o desenvolvimento dos primeiros hospitais, inclusive do avanço científico da medicina, protagonizado por financiamento de comunidades franciscanas, comunidades anglicanas, comunidades mormente católicas ou de matriz cristã, como que, por exemplo, no Oriente Médio, boa parte das tradições religiosas envolviam cultos com ervas medicinais, espaços terapêuticos de convenção social, né, ideia de coesão social, de felicidade do grupo, da comunidade, de melhor vivência, de como que serviam de centro de assistência muito forte para as pessoas. E que, diferente do progresso científico que eu alcanço com e sem o conceito de divindade, somente o conceito de divindade era capaz de fazer com que a humanidade não olhasse para o lucro, para o dinheiro, para o ganho pragmático e olhasse para o outro como igual. Isso é outra análise de agência. Percebe como eu consigo balizar os resultados que os agentes têm quando eles acreditam ou fazem determinadas coisas? Esse inclusive, foi um excelente debate em termos... Infelizmente, não foi gravado. Mas em termos competitivos, né? Salvo engano, o speaker point mais baixo... O speaker point é uma pontuação que a gente atribui para o discurso do orador. Mais baixo dessa sala foi o primeiro-ministro com 7,980, se eu não me engano. Essa sala foi uma sala bem competitiva. Para fins comparativos, um discurso 80 é um excelente discurso, é um bom discurso. Isso fica... Eu dei várias digressões aqui para tentar explicar de um jeito mais profundo, né, mas isso fica claro como que a análise de agência pode importar para dentro de uma emoção? Deu para entender perfeitamente. Perfeito.
Ana Júlia? Cara, acho que tu factibilizou muito bem, ficou tipo, muito didático, assim. A capacitação foi muito didática, eu não sei se alguém tem mais perguntas, mas Milton, eu gostaria de agradecer mais uma vez, a capacitação foi excelente, muito didática, acho que todo mundo aqui conseguiu entender de forma muito qualificada. Com certeza vou aperrear você mais algumas vezes para pedir capacitações, mas muito obrigada, Milton, de verdade. Que isso, gente. Estou à disposição. Acho que foi bem legal produzir isso. Eu, inclusive, vou contribuir com vocês com mais um material. Eu esqueci de colocar o hiperlink na parte de referências, mas eu vou estar enviando também uma playlist no YouTube que tem os módulos que eu utilizei como referência para construir esse módulo, que a maioria deles é do circuito internacional, então eles são em inglês, mas todos eles têm legenda para facilitar acesso, mas também para vocês verem ideias mais aprofundadas sobre coisas que eu trabalhei aqui um pouquinho superficialmente, para vocês poderem ter um arcabouço, para quem quiser pesquisar, ir atrás, etc., poder ter acesso facilitado. Perfeito, perfeito. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.